Meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar o texto de Caim e Abel. Um texto muito conhecido que suscita muitas interrogações, que nos provoca se nos deixamos provocar pelo texto. O texto é rico de detalhes e de significação. Não teremos tempo de aprofundar aqui todos os aspectos, portanto vou destacar apenas alguns, que acredito seja importante para nossa reflexão, oração e vida. A primeira coisa a destacar: qual é a situação na qual temos esse enfrentamento de Caim para com Abel? A situação é o do culto, no qual Abel e Caim oferecem a Deus um pouco as primícias daquilo que cada um produziu. Um trabalha na agricultura, outro trabalha na pecuária. O texto bíblico nos diz que o Senhor olhou para Abel e sua oferenda. Isso significa o quê? Deus acolheu a oferenda de Abel. Depois, mas para Caim e a sua oferenda não olhou. Ou seja, Deus não aceitou a oferenda de Caim. Poderíamos aqui nos perguntar, por que Deus aceitou a oferenda de Abel e não aceitou a de Caim? O texto bíblico não nos diz. E se ele não nos diz, embora a gente possa fazer essa pergunta, significa que a resposta a essa pergunta não é a coisa mais importante. Se a resposta a essa pergunta não é mais importante, o que é importante então? É o próprio texto bíblico a nos ajudar. Logo em seguida, repito, sem dizer por que escolheu a oferenda de Abel e não de Caim, o texto nos fala algo de Caim. Descreve o mundo das suas emoções. Caim encheu-se de cólera e seu rosto tornou-se abatido. Vejam que interessante. Encheu-se de cólera significa uma raiva muito intensa, a ira. Tão intensa que ele não conseguiu esconder, ele não conseguiu disfarçar. O seu rosto ficou abatido. A cólera é essa raiva intensa, a ira. O rosto abatido é a frustração, a decepção. Tanto a cólera como o rosto abatido, na verdade, são sintomas. Por exemplo, quando temos febre, isso é sintoma de que há uma infecção no nosso corpo. Pode ser, por exemplo, uma gripe. Então, tratamos da febre porque temos que baixar a temperatura, mas precisamos, sobretudo, descobrir a causa dessa febre. Qual é a infecção que provocou essa febre? Aqui, a cólera, essa emoção forte, carregada de agressividade e violência, e o rosto abatido são sintomas. A causa é a inveja. A incapacidade de aceitar que neste ano a oferta de Abel é melhor que a minha. O texto diz que não aceitou de Caim nesse ano, mas não diz que nunca aceitou e que nunca mais aceitará. De qualquer modo, a inveja se instalou em Caim, que não aceita que o seu irmão tenha um reconhecimento superior ao dele, que não recebeu, na verdade, nenhum reconhecimento. O foco do texto, portanto, está na reação de Caim. Sabemos disso porque é descrita as emoções, os sintomas, e sabemos disso também porque, em seguida, vemos um diálogo entre Deus e Caim. Deus, o Senhor, toma a iniciativa. Do mesmo jeito que ocorreu no capítulo 3 do Gênesis. Quando Deus resolve passear pelo jardim e se dá conta que ele não encontra Adão e Eva, então ele pergunta: onde estás? Mas aqui, essa pergunta, ela antecede o onde estás. Ela tem uma pergunta que diz respeito à situação de Caim, o que ele está vivendo. Por que estás cheio de cólera e andas com o rosto abatido? Vejam, Deus transforma em pergunta aquilo que o narrador já havia nos descrito. Deus, portanto, começa um diálogo a partir do sintoma, para do sintoma chegar à causa. A didática de Deus é sempre essa, do sintoma ele vai chegando à causa.
Nós temos uma tendência a imaginar Deus sempre com o dedo apontado, pronto para nos acusar. Ele já joga a causa na nossa cara. Não, ele vai numa pedagogia delicada, do sintoma para a causa. Como é que ele chega na causa? É verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, ou seja, não terás motivo para se esconder. Quando nós estamos incomodados diante de alguém, quando estamos com raiva de alguém, temos dificuldade de olhar no rosto, no olho da pessoa. Ou nós desviamos ou nós abaixamos a cabeça. Esse gesto de desviar o olho, abaixar a cabeça, indica que estamos desconfortável diante desse alguém. Então, se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, ou seja, não precisa se sentir desconfortado. Mas, se fizeres o mal, o pecado estará à porta, espreitando-te. Vejam, o mal aqui é chamado de pecado e é apresentado como uma metáfora muito importante, como um animal pronto para pular sobre a vítima, escondido atrás da porta. Se nós não sabemos que tem, por exemplo, um leão feroz com fome atrás da porta e abrimos a porta, o que acontece? O leão salta sobre nós, nos mata e nos devora. Ora, o que Deus está querendo dizer aqui? O pecado, ele se instala no nosso coração. Os sintomas indicam que algo está ocorrendo dentro de nós. Se nós prestarmos atenção nos sintomas, então nos preocuparemos de identificar qual é a causa que gerou esse sintoma. O que Deus está fazendo aqui é convidando Caim a pensar aquilo que ele está sentindo, aquela emoção que ele está vivendo, porque essa emoção da cólera, ela é carregada de agressividade. Se ela não for pensada, ela pode se transformar numa ação, e a ação da cólera é sempre destrutiva, ela gera morte. Por isso é que Deus diz: se fizeres o mal, o pecado estará à porta, espreitando-te. Ou seja, olha para dentro de você. O que está acontecendo com você? Aí, tu, porém, poderás dominá-lo. Se pensar, é possível dominar. Muitas vezes as pessoas confessam: Padre, eu sinto raiva. Padre, eu sinto ira. Padre, eu sinto ódio. Sentir raiva, ira e ódio é pecado? Não. Esses sentimentos surgem espontaneamente, a depender da situação que a gente vive. Podemos ter sofrido uma injustiça, podemos ter presenciado uma injustiça, podemos ter sido humilhados ou presenciar a humilhação de alguém. Uma série de coisas verbais que nós presenciamos, ou até física, um tapa na cara, podem provocar em nós a ira, o ódio e a raiva. Sentir isso não é pecado. O pecado, o que é? É o que está por trás desse sentimento. É aquilo que a gente precisa aprender a controlar. E a gente só controla pensando, ou seja, identificando o que está crescendo dentro de nós, para então conseguir dominar, ou seja, impedir que se transforme numa ação e numa ação má. Sentir significa responder espontaneamente a uma determinada experiência. O pecado surge quando, desse sentir, eu começo a arquitetar qual ação eu vou fazer em correspondência com o ódio e a execução da ação. Depois, Deus, sabemos, Caim, ele não ouve o conselho de Deus e mata o seu irmão. Então Deus de novo se dirige a Caim. Onde está o teu irmão? Vejam, como eu já lembrei, no capítulo 3, Deus perguntou a Adão: onde estás? Agora, onde está o teu irmão Abel? A pergunta onde está não é uma preocupação pelo lugar onde Caim possa ter colocado Abel. A pergunta é sobre Abel. Ou seja, como é que você se relaciona com o seu irmão? O que você faz para com o seu irmão? A resposta de Caim: não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? Não sei significa não me preocupo com o lugar. Acaso sou guarda do meu irmão? Sou indiferente ao meu irmão. Ou seja, não tenho responsabilidade para com o meu irmão. Vejam,
Quando nós lemos esse texto em paralelo com o capítulo 3, o que o livro do Gênesis quer nos ensinar? Quando o pecado se instaura no nosso coração, sobretudo quando nos afastamos dos ensinamentos de Deus, nós acabamos nos perdendo e nisso nós deixamos de enxergar também o irmão. Vamos nos desresponsabilizando diante de Deus pela nossa própria vida e nos desresponsabilizamos pela vida do nosso irmão, dando asas, dando espaço para que a agressividade, a selvageria dentro de nós assuma uma forma e com isso produza a morte. Encerro por aqui, para não me alongar excessivamente, mas quero encerrar dizendo: o texto não está preocupado com algo que aconteceu no passado. O texto está preocupado com algo que pode acontecer em qualquer momento da história, na minha vida e na sua vida. Podes controlar, podes dominar.